Bom, enfim, as análises seguem aqui no nosso chat. Se você quiser participar, pode mandar também a sua opinião, que a gente vai compartilhando aqui. Mônica Bergamo chegou aqui para nos trazer informações desses bastidores aqui que ela publicou na coluna dela no jornal Folha de São Paulo. O Supremo Tribunal Federal vai manter Flávio Dino e Cristiano Zanin no julgamento de Jair Bolsonaro. A gente sabe que o advogado do ex-presidente comunicou que vai apresentar uma petição pedindo que ambos sejam considerados impedidos de julgar Bolsonaro, né? E aqui a Mônica traz a apuração de que vai ser negado. É isso, Mônica? É isso, o Fabiola, é o seguinte, essa petição vai ser apresentada por o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo. Ele tem 3 caminhos. Um é arquivar, falar não tem aqui nenhum indício, nada que indique suspeição deles, impedimento deles, tchau. Ele já fez isso com 192 pedidos de impedimento, suspeição do Alexandre de Moraes. Então, ele pode fazer isso. Ele pode também encaminhar os 2 ministros que falam se consideram impedidos ou não. Se ele fizer isso, eles não vão se considerar impedidos, né? O Flávio Dino fez uma ação contra o Bolsonaro quando era governador do Maranhão há muitos anos, porque o Bolsonaro dizia que ele não queria colocar PM lá para fazer a segurança do Bolsonaro, quando o Bolsonaro era presidente, ia lá fazer uma visita. Enfim, Dino já sinalizou que não vai, né? E o ministro Zanin também não, porque as ações que ele assinou contra o Bolsonaro, ele assinou como advogado, em processos eleitorais, então ele considera que não tem nada a ver. Ele já se declarou impedido de julgar o Bolsonaro em uma ação que teve como origem o Tribunal Superior Eleitoral, porque ele tinha sido advogado numa outra causa muito parecida, achou que as 2 causas iam acabar sendo juntadas ali no Supremo. Ele falou, então, para não atrapalhar isso, me declarar impedido para essa ação poder correr adiante, né? Mas não vai se declarar impedido nesse julgamento. Bom, a outra opção Então, portanto, se perguntar para os 2, eles não vão se declarar impedidos. A outra opção é o Barroso levar isso ao plenário. Nunca na história do Supremo a Corte declarou, né, os ministros declararam um colega suspeito ou impedido. Não vai ser dessa vez, não tem maioria para isso, não tem voto para isso. Portanto, essa é uma questão já superada, embora os advogados eles vão insistir. Eles vão apresentar novas ações, eles vão apresentar novos argumentos para dizer que os 2 não poderiam julgar o Bolsonaro. Mas eu acho que isso é uma causa já perdida. Muito embora a gente saiba, né, o Fabiola, que um julgamento não é feito só de vitórias. Tudo que eles fazem entra para a história, fica lá arquivado e dá a eles também palco e possibilidade de questionar esse julgamento. Então, eles vão insistir nisso, mas eu acho que é uma causa bem perdida, viu, Agora, Fabiola? ô Mônica, tirando o aspecto jurídico e olhando para a questão política, né? A gente sabe o quanto isso vai ser usado pela oposição para questionar o julgamento de Bolsonaro, né? Nesse caso, você acha que... Como é que fica essa questão política? Eles deveriam se afastar? O Dino falou ontem que não vai se afastar e que não vê problema nisso, né? Ele já tinha falado aqui também pra gente. Como é que você vê, do ponto de vista político desse julgamento, a presença deles? Olha, o Fabiola, é complicado, porque é o seguinte, o André Mendonça teria isenção para julgar o Bolsonaro, o Cássio Nunes teria isenção para julgar o Bolsonaro. A gente outro dia falou aqui sobre isso com o professor Maierovitch, né? Só se fosse em Marte, né, que o Bolsonaro e o Lula fossem julgados. Seria o único tribunal absolutamente sem nenhuma subjetividade de magistrado algum. Só que ele não vai ser julgado em Marte, ele vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal e ele tem que ser julgado pelos magistrados que estão ali no Supremo Tribunal Federal. Então, essa é a instituição brasileira, é dessa forma que os ministros chegam lá, eles chegam com um passado de advogado, de juiz, né? Então, se eles não tiverem atuado em causas diretas, se não tiver em julgamento uma causa na qual eles atuaram diretamente, pelas regras, eles não têm que se dar por impedidos, né? As regras são claras do impedimento. Então, se o Zanin não pode julgar como magistrado uma causa da qual ele foi advogado, mas ele não foi advogado desse processo, ele não foi advogado de ninguém em nenhum momento. Então, são as regras do jogo. Eles vão ficar lá. Eu acho que a oposição vai questionar tudo que não seja a absolvição do Bolsonaro.
e, portanto, vai passar esse julgamento o tempo todo, fazendo questionamentos, enfim, para tentar qualificar esse julgamento de pouco justo ou injusto. Mas o fato é que o que nós temos aí são 11 ministros do Supremo, são eles que vão julgar, no caso, 5, né, da turma. Também o regimento prevê que o julgamento seja nessa turma. Então, eu acho que isso pode sim ser questionado, mas eu acho que não vai adiantar nada, Fabiola. E você, Sakamoto, como é que você tem analisado aí esse pedido da defesa de Bolsonaro? Eles estão insistindo para esse afastamento. A Mônica traz a apuração aqui de que a STF vai manter tanto o Dino quanto o Zanin. Isso pode atrapalhar o entendimento da população e a credibilidade em relação ao julgamento do Bolsonaro? Bom dia para a Mônica, antes de mais nada. Fabiola, eu concordo com a Mônica. Bem, primeiro que isso vai acontecer, isso já tá inclusive considerado. Os juízes, o Ministério Público Federal, a polícia, todo mundo sabia que quando começasse todo o processo que vai levar ao julgamento do presidente Bolsonaro e dos seus aliados, né, dos seus sócios nessa intentona golpista, ia acontecer exatamente isso. Os advogados vão flodar o Supremo Tribunal Federal com pedidos que eles sabem que não vão ser atendidos, e não vão ser atendidos porque o Supremo Tribunal Federal está de mumunha. Não vão ser atendidos por quê? Porque, como a Mônica falou, não faz sentido. Senão, você teria, inclusive, um instrumento, uma forma muito simples de fazer com que alguém tornasse um juiz suspeito. É só você começar a atacar o juiz que você sabe que será o juiz da causa. E aí você fala, não, ele está sendo atacado, ele está sendo direto. O Alexandre de Moraes foi ameaçado, teve um plano de assassinato contra ele, então ele não pode julgar. Gente, desde lá de trás, desde o meio do governo Bolsonaro, já estava se construindo uma tentativa de colar no Supremo Tribunal Federal a imagem de um tribunal que não teria legitimidade para julgar o Bolsonaro, como? Através de ataques do bolsonarismo ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Superior Eleitoral. Então você quer criar um fato consumado cacetando a corte. E aí não é só o Bolsonaro, não é só o Alexandre de Moraes, aí conseguindo derrubar o Alexandre de Moraes, o Dino, o Zanin, iriam para cima do Barroso, que também apanhou horrores, da Carmen Lúcia, que também apanhou horrores. Ia sobrar o quê? Sobrar o pessoal que concorda ou que deixaria passar. Por quê? Exatamente porque não fez o seu trabalho ou foi indicado para o Bolsonaro, que seja. O fato é que não é admissível, não adianta, vai bater nisso, mas não significa que toda essa rebordosa não vai depois ser usado pelo bolsonarismo dentro e fora do Brasil para justificar, olha, o julgamento ele foi parcial, não se atendeu um mísero pedido, por mais bizarro que sejam os pedidos feitos, né? Os pedidos não vão ser atendidos, esses pedidos não vão ser, talvez outros sejam, mas esses pedidos não vão ser. Só que eles vão ser, esse pacotão de pedidos vai ser usado lá na frente para que venda-se o julgamento de Bolsonaro como um julgamento de exceção, apesar de nada indicar que houve isso. O que foi de exceção foi um plano golpista colocado em prática entre a derrota bolsonarista das eleições de 2022 e o 8 de janeiro. Aquilo foi um processo de exceção que tentou transformar a democracia brasileira em geleia. Né? Aquilo foi, na verdade, fora do parâmetro. Só que agora há uma tentativa, agora que vai começar o julgamento, há uma tentativa de mostrar que, na verdade, não houve golpe, não houve nada, que o bolsonarismo é santo, que o 8 de janeiro foi um passeio de senhorinhos e senhorinhas por Brasília, que os generais, todos eles, Braga Neto, Augusto Heleno, Mário Fernandes, Estevam Teófilo e muitos outros, estavam apenas tomando chá da tarde no Planalto e não discutiam minuta de golpe, não discutiam planos para matar Lula, Alckmin e o próprio Alexandre de Moraes. Agora, todo esse processo vai causar impacto na população? Não se sabe. Você tem uma quantidade grande de pessoas que é favorável ao julgamento e à punição dos atos golpistas, como são mostrados pelas pesquisas de opinião. É claro que junto ao bolsonarismo mais radical, aquele grupo mais radical do bolsonarismo, isso vai manter esse pessoal excitado, e vai manter esse pessoal defendendo Jair, ou seja,
esse ataque, essas tentativas de mover essa quantidade de pedidos ao STF e a consequente negativa vai servir para o bolsonarismo manter a sua influência sobre esse grupo mais radicalizado, né? Só que isso, Fabíola, não tem o que fazer. Infelizmente, se não fosse a questão do ministro Supremo, seria a questão do julgamento na primeira instância e não no STF. A rainha precisa ir embora, tem fonte ligando. Vai lá apurar, Mônica, que a gente já tá de olho na tua coluna. Gente. Adoro participar. Obrigada. Boa sorte aí. A Mônica, ela tá sempre ligadinha. A gente fala, Mônica, vem, rainha, vem, rainha. Ela, me manda o link que eu entro. E ela entra. E como ela acrescenta, né, Fabíola? Como ela acrescenta. Escola de jornalismo, na veia. Ó, vamos ao intervalo para quem tá conosco na TV. Voltamos já. E tudo responsabilidade dele, ó. Josias de Souza colocou a Mônica lá na Folha de São Paulo. Foi ele que colocou ela na coluna. Ô, Josias, rapidinho, só pra gente falar sobre essa situação de que o STF vai manter Dino e Zanin. Você vê algum problema nisso? Não, nenhum problema, eles serão mantidos, né? E o doutor Celso Vilardi, que é o atual coordenador, advogado, coordenador da defesa do Bolsonaro, ele também sabe disso. Ele sabe que o Flávio Dino e o Cristiano Zanin não vão ser excluídos desse julgamento. Então, a gente precisa identificar, Fabíola, qual é o objetivo da petição de um advogado. Se ele sabe que os ministros não serão excluídos, assim também, antes da entrada até do doutor Vilardi, também a defesa do Bolsonaro sabia que o caso não ia para a primeira instância, mas pediu, sabia que o caso seria julgado na primeira turma, mas pediu que fosse para o plenário. Então, eles sabem de tudo, mas estão acumulando petições. Sabiam que o Alexandre de Moraes não se daria por suspeito, porque seria uma potencial vítima da trama do golpe. Então, mas há um acúmulo de petições. Só a saída do Alexandre de Moraes da relatoria já foi peticionada, foi pedida 3 vezes. Então, eles vão acumulando os recursos, os pedidos, as petições. Por que fazem isso? Para criar uma percepção de que o Bolsonaro está sendo perseguido pelo judiciário e lá na frente conseguir uma reversão da condenação, que também ninguém tem dúvida, inclusive os advogados, de que ela virá. O Bolsonaro será condenado. Então eles vão reivindicar no futuro, num ponto qualquer da folhinha, a reversão dessa sentença. Se não no judiciário, Fabíola, o Bolsonaro tem a pretensão de que isso ocorra no âmbito do legislativo, por meio de uma aprovação de uma anistia ou algo parecido. Então, é isso que o advogado está fazendo, está preparando o ambiente, sabendo que haverá condenação, para que no futuro eles reivindiquem a reversão disso, se não no judiciário, por inconveniente, por impossível, no legislativo, que sempre há ali um espaço para discutir. Não agora, mas no futuro, isso pode acontecer.